Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o texto de Gênesis 47, verso 27, até Gênesis 48, verso de número 22. Nós vamos ler 3 versículos inicialmente. Nós vamos ler no capítulo 48 de Gênesis os versos 15, 16 e o verso 21. Vejamos então Gênesis 48, verso 15. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Veja também o verso 21. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, estamos diante da Tua palavra, ansiosos, ó Deus, para aprendermos dela, para sermos edificados e fortalecidos, para que a nossa vida, ó Deus, seja transformada, para que os nossos corações, ó Deus, sejam amolecidos e que a nossa mente esteja colocada no lugar correto. Cremos que a Tua palavra é útil para todas essas coisas. Por isso te pedimos que fale ao nosso coração e nos ajude a compreender a Tua palavra. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Um tema que se repete constantemente no livro de Gênesis é o tema da presença de Deus com o seu povo. Essa é uma nota que soa constantemente nesse livro, e desde que começamos a estudar lá em Gênesis 12, o início da história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e agora os seus filhos, constantemente falamos: Deus está com o seu povo, Deus está com o seu povo. Embora isso pareça repetitivo, a Bíblia ela faz questão de trazer isso para fortalecer o povo de Deus, a fazê-lo confiar de que Deus, de fato, está com eles. Lembre-se que os destinatários desse livro, os originais, eram o povo de Israel que tinha saído da terra do Egito, da escravidão, e estavam caminhando rumo à terra prometida. E nós já dissemos aqui que Deus está conosco em todos os lugares. Já dissemos que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E agora quero dizer mais uma coisa: Deus está com o seu povo geração após geração. O Deus que nós servimos é um Deus que tem um pacto não só conosco, mas com as nossas gerações. O nosso Deus é um Deus pactual. Um pacto conosco, um pacto com os nossos filhos, pois é assim que nós vivemos, na esperança de que aqueles que vêm depois de nós tenham essa mesma fé, essa mesma esperança no Senhor. E assim aprendemos que a presença de Deus ela transcende não só as barreiras físicas, porque nós já vimos que na visão de alguns deuses, de alguns povos, seus deuses não eram capazes de abençoá-los em outras terras. Com Deus não é assim. Nós vimos isso na história de Jacó, tanto quando ele fugia do seu irmão, quanto quando ele ia para a terra do Egito. Deus falou: eu vou com você. Vimos também na história de José, por exemplo, que a presença de Deus ela transcende as circunstâncias. Ou seja, mesmo em meio a circunstâncias ruins, Deus também se faz presente. E queremos reforçar hoje mais um aspecto da presença de Deus, que é a presença de Deus
transcende gerações. Então, a presença de Deus transcende barreiras físicas, barreiras circunstanciais, e ela transcende também as gerações. Pois bem, nós veremos em primeiro lugar, a primeira parte, é a que Jacó diz aonde ele deve ser sepultado. Isso a gente vê no final do capítulo 47 de Gênesis, do verso 27 ao verso 31, que é a primeira coisa que nós veremos hoje. Na primeira metade do capítulo 47 é dito o seguinte: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nós terminamos no último sermão, no último estudo que tivemos, que o povo de Israel, Jacó e seus filhos, acabaram indo para a terra do Egito. Eles estavam padecendo por causa da fome que assolava toda a terra, e na terra do Egito estava José, o filho de Jacó, que era governador da terra. Ele finalmente se deu a conhecer aos seus irmãos e assim mandou chamar toda a sua família para ir para a terra do Egito. E aí então, quando eles chegaram lá, José disse que era para eles morarem na terra de Gósen. Eles morariam afastados dos egípcios, e aí, conforme a gente explicou o propósito disso, era para que não houvesse mistura, porque havia essa ideia do povo de Deus não se misturar com os incrédulos, porque eles um dia voltariam para casa. Essa expectativa ela era real na vida do povo de Deus, dos filhos de Jacó. Então, a terra prometida, a terra de Canaã, sempre foi o propósito de Deus, em que o povo de Deus não se misturasse com outros povos. O texto, então, prossegue na segunda metade do versículo 27. Nela, aonde? Nela, na terra de Gósen. Tomaram possessão, ou seja, eles tiveram propriedades na terra de Gósen. E foram fecundos e muito se multiplicaram. Então, Deus os abençoou para que eles tivessem aonde morar na terra do Egito, e também eles foram fecundos e se multiplicaram. É importante esse assunto dessas duas coisas da promessa que Deus fez para Abrão. Deus prometeu a ele terra e prometeu a ele descendência. E vimos aqui, nesse texto, que finalmente havia uma multiplicação dos descendentes de Abraão. Quando nós olhamos para os patriarcas, Abraão, Isaque, eram poucos filhos e somente um acabava herdando aquela ideia da promessa. Mas aqui, finalmente, a coisa começou a se espalhar para todos os filhos de Jacó, todos eles se tornariam um povo de Deus, então eles foram se tornando fecundos na terra do Egito e se multiplicando. Então, a promessa de Deus de fazer de Abraão uma multidão de povos começou a ficar mais real. Começou a haver esse aumento. E conforme nós já vimos em outros lugares, essa promessa se cumpre por meio do arrependimento de muitos povos. Enfim, mas alguma coisa não está plenamente certa, porque o verso 27 começa dizendo que eles tomaram possessão na terra de Gósen. Não é que isso era essencialmente errado, mas havia um perigo. O perigo de achar que a terra de Gósen era a casa deles. Eles tomaram possessão. Eles estavam vivendo em paz. Eles estavam desfrutando do favor de Faraó. Tudo bem que eles estavam se multiplicando, isso era a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus não era que eles tomassem posse de qualquer lugar. Eles estavam naquele lugar, eles tinham as suas possessões, mas eles tinham que ter algo muito claro no coração deles. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, preste atenção todas as vezes que eu frisar. Ali, na terra de Gósen, na terra do Egito, não era o lar deles. E essa perspectiva de que a terra de Gósen não era o lar de Jacó e de seus filhos, fica claro quando ele dá instruções acerca do seu sepultamento, que é o que nós vamos ver agora nos versos seguintes.
Verso 28 diz: Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Verso 31. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Perceba que muitos anos haviam se passado desde a chegada de Jacó à terra do Egito. Estamos falando de 17 anos. Ele estava vivendo em paz e tranquilidade. Estamos falando de um homem que ele mesmo falou que a sua vida foi uma vida de peregrinações. E agora ele estava estabelecido em um lugar. Mas ele não foi seduzido pela paz que o Egito trazia, porque no seu coração ainda ardia o desejo de ir para a terra prometida, ou de que pelo menos a sua descendência o fosse. Então o verso 29 vai dizer que estava se aproximando o tempo da sua morte. Então ele chama o seu filho José, pede que José coloque a mão debaixo da coxa dele. Isso era uma forma de fazer com que alguém fizesse um juramento, e a maneira de que alguém jurava naquele contexto era essa. Nós já vimos isso em outro lugar. O fato é que ele fez José jurar. Olha, José, jure para mim que eu não serei colocado numa sepultura egípcia, mas eu serei levado para a terra de meus pais. Isso aqui era um incentivo para que os seus filhos ansiassem por uma volta para a terra de Canaã. O levar seu pai para ser enterrado na terra prometida, como nós veremos no capítulo de número 50, incentivava os seus filhos a ter sempre esse entendimento no seu coração. Nós temos que voltar para casa. Por mais que o Egito estivesse agradável nesse momento, por mais que eles eram irmãos do segundo homem mais poderoso do Egito, eles não estavam em casa. E esse ato de querer ser enterrado na terra de Canaã, isso aqui representava, na verdade, um ato de fé nas promessas de Deus, que pegaria o seu povo e um dia levaria eles para casa. Então, para Jacó, algo era muito claro. A terra do Egito era uma terra de peregrinação. A terra do Egito não era o lar do povo de Deus. Nós vamos reforçar esse assunto quando chegarmos no final do capítulo 48, onde também a gente vai poder fazer algumas aplicações. Mas sinta a inquietação de Jacó desde já. O Egito não é o nosso lar. E agora nós entramos no capítulo 48. Veja o que está registrado nos versos 1 e 2. Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Então, primeiro nós vimos que Jacó fez com que José prometesse levar ele para a terra prometida e ser sepultado lá. E agora, depois de um tempo, Jacó já está mais debilitado, e aí então ele manda chamar José. E aí José então vai e leva os seus 2 filhos. O texto diz que Jacó se esforçou para poder se assentar no leito. Então já estava de fato próximo à sua morte. E aí ele diz algo para para José. Veja o verso 3. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã,
Luz aqui é o mesmo lugar que a gente conhece como Betel. E aí diz que Deus apareceu a ele na terra de Canaã, e ele continua, e me abençoou. E me disse, verso 4, eis que preste atenção, as duas promessas estão aqui presentes. Primeira promessa de uma multiplicação da descendência. E te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. Isso aqui é uma coisa só. É a promessa de fazer o povo de Deus crescer em número. E aí ele continua. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Mais uma vez, a promessa da terra ela é feita. E mais uma vez, eu repito, o povo estava se multiplicando, mas ainda não estava morando na sua própria terra. Deus prometeu para Jacó que faria ele voltar para a terra prometida. E essa promessa dele voltar para a terra prometida, na verdade, era que a sua família ia voltar. Porque a promessa de Deus não era para pessoas específicas, mas sim para toda uma descendência. E a promessa feita a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó e que passaria para os filhos de Jacó era: vocês serão um povo numeroso e vocês terão uma terra em possessão perpétua, terra que será dada pelo próprio Deus a vocês. E o texto então prossegue, verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então, Jacó, ele primeiro fala da promessa de Deus, e agora ele fala para José: olha, José, os teus 2 filhos que você gerou até agora, eles serão meus, ou seja, eles serão contados como meus filhos. E eles terão privilégios, porque serão contados como meus filhos primogênitos, tomando o lugar de Ruben e tomando o lugar de Simeão. Ruben, aquele que havia se deitado com uma das servas de seu pai, e Simeão, por causa da violência que praticara outrora. Então, ele dá essa proeminência para esses 2 filhos de José. E José não seria contado em apenas uma das tribos de Israel, mas em 2, porque, na verdade, os seus 2 filhos seriam contados como filhos de Jacó. E o texto prossegue, verso 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no campo de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Então, primeiro ele vai falando da sua história. Primeiro ele falou do fato de Deus ter aparecido para ele, de Deus ter feito promessa, e ele começa a refletir sobre a sua vida, uma vida que não foi fácil, porque ele disse que perdeu a sua amada esposa ainda muito cedo. E ele ainda estava caminhando rumo à terra prometida, né? Na sua ida para lá, ele perdeu a sua esposa. E aí ele olha para os filhos de José e falou: quem são essas crianças? Né? Ele já não enxergava muito bem. E aí ele disse: olha, são os meus filhos que Deus me deu aqui nessa terra. E aí então Jacó fala: olha, traz eles para perto de mim. E aí o verso 10 diz: os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e o abraçou. Verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então, ele que outrora havia dito para Faraó que tinha tido poucos anos de vida comparado dos seus pais e dias maus, ele vai dizer isso, agora ele contempla a graça de Deus, que apesar de todas as dificuldades que ele passou, das perdas que ele teve, pois perdeu sua esposa, perdeu o seu filho José, porque pensava que estava morto, agora Deus tinha dado a ele a graça de ver tanto José, quanto também
os seus netos. E aí o texto prossegue, verso 12. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face, ou seja, se ajoelhou diante do pai dele. Verso 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Ou seja, José entrega os seus filhos ao seu pai, para que o seu pai os abençoe, e ele toma o cuidado de colocar Manassés, que é o primogênito, do lado direito do seu pai, para que essa bênção principal ela viesse sobre o seu filho mais velho. Em verso 14 diz: Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ele coloca a sua mão direita, a mão principal, sobre a cabeça do filho mais novo e não do filho mais velho. E ele vai justificar isso daqui a pouco, mas há algo interessante na bênção que ele profere e é algo muito importante da gente perceber, porque ele diz algumas coisas muito interessantes sobre o que Deus fez na sua vida. Então vejamos o verso 15 e o verso 16. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Nós vemos aqui Jacó reconhecendo algumas coisas sobre Deus, coisas estas que Deus fez na sua vida. E ele resume aqui a obra de Deus na vida dele em dois aspectos. Qual é, então, a obra de Deus na vida de Jacó? Em primeiro lugar, a obra de Deus na vida de Jacó é uma obra de fidelidade. Ele diz que Deus é um Deus fiel. Veja aqui no verso 15. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Aí, ênfase aqui, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Por que é que Jacó estava vivo? Por que é que Jacó conseguiu prevalecer em toda a sua jornada? Algo simples, porque Deus estava com ele. E Deus estar com ele era uma prova da sua fidelidade. Porque ele não disse que o Senhor era o seu Deus, mas ele disse: o Deus de meus pais. O Deus do meu pai Abraão, que na verdade era seu avô, o Deus do meu pai Isaque, o meu Deus e o Deus dos meus filhos, que são os netos que eu acabei de tomar para mim e adotá-los, Manassés e Efraim. Então, ele vai dizer que o Senhor é um Deus de fidelidade. A história da família de Abraão, de Isaque e Jacó é marcada pela fidelidade de Deus. E é por isso que nós começamos esse sermão dizendo que Deus está com o seu povo geração após geração, porque ele conseguia ver Jacó, conseguia perceber que Deus era fiel às suas promessas, à sua palavra, e por isso Deus nunca o havia abandonado, desde o começo até esses momentos finais da sua jornada. E aí nós podemos perguntar qual é o motivo do sucesso dos patriarcas. Porque eles eram homens pecadores, homens falhos, homens que deram mau exemplo muitas vezes. E por que é que eles foram para frente? Por um único motivo, porque Deus é fiel. Como é que nós saberemos que podemos ter sucesso também com a nossa vida, com a nossa família? Só há uma forma disso acontecer, por meio da fidelidade de Deus. Olhar para o passado, olhar para os seus erros, olhar para as dificuldades, culpa dele, culpa dos outros, coisas que fizeram a sua vida complicada. Essas coisas só desenrolaram por causa da fidelidade
de Deus. Mas a obra de Deus não para por aí, porque ele diz algo mais no verso 16. Ele vai dizer também que a obra de Deus na sua vida foi uma obra de redenção. Ele começa falando de Deus como o anjo que me tem livrado de todo mal. Está aqui na primeira parte do verso 16. Esse anjo é o próprio Senhor, que o livrou de todo o mal. Dizer que Deus o livrou de todo o mal poderia ser traduzido mais literalmente como o Deus que me redimiu de todo o mal. Como já dissemos, os dias de Jacó foram dias maus. Está registrado lá no capítulo 47, verso 9. Ele falou isso para Faraó. E ele disse aqui o seguinte: os meus dias foram maus, mas Deus redimiu todos os meus dias. O que significa dizer que Deus redimiu os seus dias? Não significa que Deus livrou ele dos problemas. Não significa que Deus livrou ele das dificuldades, mas que Deus redimiu a sua vida de todo o mal. E como é que Deus fez isso? Pegando todas as coisas ruins que aconteceram com ele e transformaram em coisas boas. É assim que Deus o redimiu de todo o mal. Deus não livrou ele de passar dificuldades, mas usou todas as dificuldades que ele passou para construir a sua obra. Esse é o nosso Deus, que pega as coisas ruins que nos acontecem e trabalha elas para o nosso bem. Deus, ele é capaz e é poderoso para fazer essas coisas, de que até nos nossos momentos de choro e de perda, transformá-los eles em momentos de bênçãos. Então, até nas horas mais dolorosas das nossas vidas, Deus pode usar essas tristes circunstâncias que vêm por causa do erro dos outros, que vêm por causa dos nossos próprios erros, e trabalhar nelas para que a nossa vida seja transformada pela graça dele. Então, a obra de Deus na vida de Jacó era uma obra de fidelidade ao pacto e de redenção do mal, de livrá-lo, não das dificuldades, mas sim de transformar a vida dele por meio das lutas e fazer uma obra que nós muitas vezes não compreendemos, mas que certamente é a melhor obra que poderia ser feita. Do verso 17 ao 20, a gente não vai ler, mas vai falar que José tentou corrigir seu pai, porque ele tinha trocado as mãos e colocado a mão direita naquele que não era o filho mais velho. Mas ele vai garantir que era para ser assim mesmo, porque haveria certa proeminência para o segundo filho de José, e que eles seriam um exemplo da bênção de Deus. Veja no verso 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Eles seriam um exemplo da bênção de Deus. E a passagem termina mais uma vez reforçando a ideia da terra. Depois disso, disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco. Ou seja, o patriarca morreria, mas a presença de Deus ainda estaria lá no meio do seu povo. Deus ainda estará com vocês e vos fará voltar à terra de vossos pais, ou seja, vocês vão voltar para casa. E ele diz, verso 22, dou-te de mais do que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. A Bíblia não relata esse episódio, mas o fato é que havia um ato de fé em tudo isso que Jacó estava fazendo, que era o seu desejo de voltar para casa. Ele não voltaria, mas a sua família voltaria, porque a promessa de Deus não era para Jacó, mas sim para a família do povo de Deus. E por isso temos dito e repetido, Deus é o Deus de nós e dos nossos filhos, e geração após geração. O povo de Deus, ele vive nessa fé, que o Senhor a quem nós servimos não é só nosso Deus, mas é o Deus de todo o nosso povo. Assim, a gente pode pensar em algumas aplicações para as nossas vidas com base nessa passagem que acabamos de analisar. Bom, em primeiro lugar, o que nós aprendemos com essa passagem é que os propósitos de Deus vão além da nossa existência terrena. Nós vimos aqui
a fé de Jacó, que não era a fé apenas dele, mas também dos seus pais, de Abraão e de Isaque, que também deveria ser a fé dos seus filhos. Então, o Senhor não era o Deus apenas de Jacó, mas de toda a sua família, daqueles que creram antes dele e que também vieram crer depois dele. E essa ideia de Deus ser o Deus de todo o povo e toda essa nação é o que está expresso no capítulo 17, verso 7. Vamos ler. Capítulo 17, versículo 7. Gênesis 17, 7. Diz assim, capítulo 17, verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Então, ele falando aqui com Abraão, que foi o primeiro que foi chamado, Deus disse que seria o Deus dele e também de toda a sua descendência, de todos aqueles que mais tarde viriam ser chamados de povo de Israel. E isso se expande à família de Israel e depois a todos aqueles que viessem a crer na palavra de Deus, como está expresso em Atos, no capítulo de número 2. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Vamos ler o verso 38 e o verso 39. Atos, capítulo 2, verso 38 e verso 39, onde está escrito o seguinte: Respondeu-lhes Pedro. Essa é uma resposta que é feita a ele, no final do verso 37. Alguém pergunta, que faremos? E aí vem a resposta, respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí vem o verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, nós somos parte de algo maior. A obra de Deus na vida de Jacó era um pedaço de uma obra muito mais gigantesca que abrangeria muito mais pessoas, porque isso está de acordo com o propósito divino do Senhor. A nossa fé vai além da nossa existência. A nossa fé é naquele Deus que está além de tudo e que ele tem um propósito soberano de resgatar um povo a quem hoje é dado o nome de Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. E é isso que nós temos que entender. Nós somos parte de um plano que vai muito além de nós. E a expectativa de Jacó era de que isso também estivesse no coração dos seus filhos, e isso também deve ser o que está queimando, ou o que deveria estar queimando no coração de cada pai, de cada pessoa que tem filhos e que deseja que os seus filhos façam parte do povo da aliança e vivam para a glória de Deus. Que o nosso Deus seja o Deus de nossos pais e que seja também o Deus de nossos filhos. Ainda uma outra coisa que nós podemos mencionar aqui, e é uma reflexão, qual é a herança que nós temos deixado? Porque Jacó ele deixou uma herança para José. Ele disse, olha, um pedaço tal da terra será sua. Para José, que era um governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquele reino, certamente aquela terra talvez não tivesse tanto valor monetário. Inclusive, nem José foi até lá, porque ele morreu na terra do Egito. Contudo, o deixar aquela terra como herança era algo muito mais importante do que só o pedaço de terra, mas a expectativa de voltar para o lugar que Deus tinha escolhido para eles. Jacó morreu na expectativa da terra prometida. A esperança de herdar a Canaã era a herança que ele tinha deixado para os seus filhos. Foi a mesma expectativa que estava no coração de José também.
E também a expectativa da verdadeira Canaã, a Canaã celestial, o paraíso, tem que ser a nossa grande expectativa. E assim como Jacó deixou essa expectativa para seus filhos, a maior herança que um pai pode deixar para o filho não é uma casa, não é um carro ou dinheiro no banco, mas a expectativa que contagia os filhos também, a fim de eles também desejarem herdar essa herança celestial que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente falou várias e várias vezes no texto e a nota suando, a esperança da terra, a esperança da terra e a esperança da terra, do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça que nos é prometido na Escritura, tem que ser aquilo que arde em nós e que tem que também contagiar os nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a maior herança que a gente pode deixar. E por fim, Deus ele é poderoso para converter as adversidades em bênçãos. Lembre-se do que o próprio Jacó falou, do anjo do Senhor que livrou ele, ou mais literalmente, redimiu ele de todo o mal. Todas as lutas, todas as angústias, todas as adversidades pelas quais ele passou, todas elas foram usadas pelo Senhor para levar ele aonde ele chegou. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Usa as lutas, usa as adversidades e converte elas em bênçãos. Nós já falamos isso, Deus não nos livra das adversidades, mas Ele é poderoso para transformar até os momentos mais tristes da nossa vida em momentos maravilhosos, onde nós aprendemos e onde somos edificados. E a gente aprende isso quando lê, por exemplo, o que Tiago escreveu no capítulo de número 1. Abra sua Bíblia em Tiago 1 e veja o que está registrado lá. Tiago 1, verso 2 até o verso 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, as provações, elas serviriam para que fôssemos aperfeiçoados. Deus aperfeiçoa o seu povo ao longo do tempo, por meio das adversidades. E aquilo que parece ser uma maldição acaba se tornando uma bênção, porque é assim que o nosso Deus trabalha. E até mesmo os erros que nós cometemos e praticamos, não que Deus os aprove, mas soberanamente Ele age, transformando eles em oportunidade de crescimento para cada um de nós. E assim nós temos que buscar esse Deus, entender a magnitude do propósito dele, entender que ele tem uma herança maravilhosa para nós e para nossos filhos, e que ele vai converter todos os sofrimentos do tempo presente em bênçãos eternas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e soberano Pai, nós somos o teu povo, rebanho do Senhor, cremos em ti e na tua palavra, cremos nas tuas promessas, cremos na tua soberania, e que os nossos olhos nunca se apartem dessas coisas, que assim como Jacó morreu desejando, esperando a herança do Senhor, que nós aprendamos a viver no presente século, esperando também a herança do Senhor. Confiante também, ó Deus, que o Senhor não é só o nosso Deus, mas que é o Deus dos nossos filhos. É o Deus de todos aqueles, ó Pai, que são chamados conforme o teu propósito. E assim nós rogamos ao Senhor que abençoe o teu povo para que ele seja fortalecido, para que ele busque o Senhor cada dia mais, e aqueles que são pais, que o Senhor abençoe para que eles ensinem os seus filhos, para que sejam fortalecidos na fé e que nós possamos servir ao Senhor com alegria e singeleza de coração, sempre, ó Pai, tendo gratidão em nós e te honrando com tudo que somos e aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, agracie o teu povo. Fortalece a nossa fé, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.